Olá, meus irmãos. Novamente aqui para desfrutar um pouco da palavra do Senhor, meditar e ter algumas lições daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Quero convidá-los a me acompanhar na leitura que se encontra em Atos, capítulo 7, do verso 9 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Neste capítulo 7 de Atos, Estevão está diante do Sinédrio, o sumo sacerdote interroga Estevão. Duas acusações graves pesavam sobre Estevão. Acusaram de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E em sua defesa, Estevão prefere um longo e articulado discurso, fazendo uma retrospectiva da história da redenção e deixando claro que era inocente das acusações. E dentro da sua defesa, Estevão destaca a pessoa de José. E eu quero tirar algumas lições a partir do relato que Estevão faz da pessoa de José. Algumas lições que julgo importante ser observado em José e os acontecimentos que o cercaram. Por exemplo, quero considerar que Deus não nos livra de sermos humilhados, mas está conosco quando enfrentamos os problemas, enfrentamos as dificuldades. E isso está bem claro no verso 9. Deus diz que a inveja é pecado. A inveja é um sentimento forte e mau que a pessoa tem de querer possuir o que é dos outros. É um sentimento egoísta por parte da pessoa. E esse sentimento nos leva a pecar. Esse sentimento nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus e maltratam as pessoas que estão à nossa volta. Tiago declara que as guerras que acontecem, elas são o resultado de um coração invejoso. A Bíblia nos aconselha a não seguir os caminhos dos invejosos, lá em Provérbios 3:31. A inveja é tão letal que traz enfermidade até mesmo para quem sente. Em Provérbios 14, verso 30, diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ainda que seja um sentimento ruim e difícil de dominar, infelizmente habita dentro de cada um de nós, e nos cabe dominá-lo como qualquer outro sentimento. José sentiu na pele o que esse sentimento é capaz de fazer. Ele quase foi morto. E para que o assassinato não acontecesse, ele foi vendido como escravo. Deus estava com José lhe conservando a vida. Não permitiu que a trama de sua morte fosse executada. Primeiro usou Rúben para defender e conservar a sua vida, e depois, no conselho de Judá de vendê-lo aos mercadores, iniciou-se um projeto de vida para José. Mas tudo porque Deus estava com ele. Apesar da situação humilhante, vendido por seus irmãos como escravo, sem túnica, vemos a presença de Deus. E considere isso. O fato de sermos humilhados e enfrentarmos problema não implica que Deus nos abandonou. No seu discurso, Estevão está mostrando isso. José, por causa da inveja dos seus irmãos, foi vendido, mas Deus estava com ele. José teve a sua túnica rasgada, foi jogado dentro de uma cisterna
depois foi vendido aos ismaelitas como escravo, passou por todas essas dificuldades, mas isso não implicava que Deus a havia abandonado. Deus estava com ele. Considere isso. O fato de sermos humilhados e enfrentarmos problemas não implica que Deus nos abandonou. Uma segunda consideração que quero fazer nesse texto se encontra no verso 10. Deus não nos livra de sermos humilhados e enfrentarmos problemas, mas não permite que os problemas venham a nos destruir. Apesar de José ser estrangeiro e escravo no Egito, Deus estava com ele e não permitiu que o problema vivido por ele o destruísse. Os ismaelitas levaram José para o Egito, ele foi comprado por um oficial de Faraó. Deus estava com José, o abençoou, fez prosperar na casa de Potifar, o oficial de Faraó, e tudo que José fazia era bem sucedido. E esse fato chamou a atenção do seu senhor egípcio, que confiou a ele tudo quanto possuía. José passou a morar na casa de Potifar, a administrar todas as suas posses. A chave da vida de José pode ser encontrada nas suas próprias palavras. Lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20, diz: Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando andamos com Deus, não somos engolidos pelos problemas. Os problemas não nos destroem. Eles vão surgir? Sim. Mas Deus trabalha de tal forma que, por maior que seja o problema, Ele não nos destrói. Ele não tem a capacidade de nos engolir. José experimentou essa verdade. Vendido como escravo, o seu futuro parecia trágico. Mas Deus não permitiu que aquele problema destruísse José. Considere isso. O fato de sermos humilhados e enfrentarmos problemas não significa que seremos destruídos. Deus não nos abandonou. Ele não abandonou José. No seu discurso de defesa, Estevão destaca a vida de José e mostra que os problemas enfrentados por José, na verdade, Deus transformou em bem para o povo, para a nação de Israel. E isso nos leva à terceira consideração. Deus não nos livra de sermos humilhados, de enfrentarmos problemas, mas utiliza os problemas para a nossa promoção. Dos versos 11 ao 14, podemos considerar essa verdade. José foi um homem para quem o problema se converteu em triunfo. Além de ser odiado por seus irmãos e vendido aos estrangeiros como mercadoria barata, ele ainda foi traído por sua patroa e encarcerado injustamente. Estevão dá um salto sobre esse fato ocorrido com José na casa de Potifar, porque o propósito de Estevão era outro. O propósito de Estevão era defender-se das acusações de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então ele não fala sobre esse episódio. Estevão resume as características de José dizendo que Deus lhe deu graça e sabedoria. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. Deus não nos poupa de sofrermos injustiça, mas nos dá poder para triunfar sobre elas. E a graça recebida na superação, na vitória dos problemas, também são desfrutadas pelas pessoas que estão próximas a nós e por aquelas que conhecem a nossa história. Das 75 pessoas, contando com a descendência de José, que chegaram no Egito, saindo dali uma nação de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, sem contar também das riquezas que foram dadas ao povo de Israel. Certamente não ficamos pulando de alegria quando os problemas surgem em nossa vida. Essa não é uma atitude normal, mas devemos considerar todas as coisas, inclusive aquilo que nos causa dor, como parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. O profeta Abacuque louvava a Deus na sua salvação, mas o motivo da sua alegria estava em ter os olhos fixos em Deus. Está lá em Abacuque 3,18. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, na sua epístola, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 4, diz:
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça para polir o caráter, ainda que seja a ferro e fogo. Não devemos subestimar o valor que as provações exercem na vida do crente no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Considere isso. Deus não nos livra de sermos humilhados e enfrentarmos problemas, mas Deus utiliza os problemas para a nossa promoção. Uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta confiar de que Ele está usando todas as circunstâncias para a nossa promoção. Em 1 João 5:4 diz: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos aplicar e considerar essas coisas em nossa vida. Observando a vida de José, podemos considerar algumas coisas. O fato de ser humilhado e enfrentar problema não implica que Deus o abandonou. O fato de ser humilhado e enfrentar problemas não significa que você será destruído. Considere que Deus não o livra de ser humilhado e enfrentar problema, mas ele utiliza o problema para a sua promoção. Precisamos então confiar em Deus, como José confiou. E essa confiança trouxe benefício não só para a vida de José, mas para a vida de todos aqueles que estavam à sua volta. Vamos considerar isso, não só as nossas alegrias e as nossas conquistas, as nossas dificuldades, a maneira como nós enxergamos, vivemos essas dificuldades, elas também servem para o benefício de outros que olham, que contemplam a nossa história. Que Deus nos abençoe.